Esse vai ser um dos melhores animes dessa temporada. Water Magician é um isekai que quando eu li pela primeira vez, eu me apaixonei completamente pela obra. Tanto que eu li mais de 200 capítulos da novel de uma vez só. Quando eu peguei pra ler, eu li um monte, porque eu gostei muito dela. É uma obra bem original, embora sim tenha alguns clichês, ela no geral, o contexto dela é bem original, é uma coisa bem dela mesma. Tem um protagonista muito legal e inteligente, tem outros personagens muito legais, alguns não tão inteligentes assim, mas que ainda assim são bem carismáticos, que você gosta deles, as interações entre eles e o próprio mundo de Fi, que também é bem legal. Então hoje eu vou te contar um pouco mais sobre esse anime para que você não perca ele, porque ele vale a pena ser visto. Eu sou o Diogo, dono do canal Grid Animes, e te convido já a se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda. Eu faço vários vídeos de animes que eu sei que você vai gostar e você está perdendo tempo em não se inscrever. Além disso, estamos muito próximos dos 100 mil inscritos e você pode fazer parte dessa história, então se inscreve aí e se junte à nossa família. Então vamos começar a obra comigo te falando a sinopse dela. Ryo está encantado em ser reencarnado no fantástico mundo de Fi, onde ele pensa que vai conseguir viver uma vida quieta e tranquila em paz, enquanto aprende a sua mais nova descoberta, a magia de água. Porém, seguir o fluxo aqui é algo diferente, porque Ryo foi colocado contra as terras selvagens nas quais ele acordou nesse mundo, onde aqui ele vai precisar lutar contra monstros mortais para sobreviver nesse subcontinente que ele chama de casa agora. Mas, se você acha que ele vai esquecer sua vida tranquila apenas porque ele tem que lutar pela sua vida todos os dias nesse lugar extremamente perigoso, você está errado. Ryo é alguém naturalmente otimista, inteligente e abençoado com um traço escondido de juventude eterna. Então ele continua lutando pela sua vida enquanto pensa que ele quer uma vida tranquila e luta por isso. E assim, 20 anos se passaram em um piscar de olhos enquanto ele vive na floresta. E a cada encontro que ele teve ali, seja com monstros, com pessoas ou outras espécies, apenas o tornaram mais próximo do pináculo da magia humana, o tornando um monstro que ele é. Porém, sem que ele percebesse, esse é apenas o começo de sua história. Essa é a introdução da obra ainda. E o encontro destinado jogaria Ryo para a frente da história desse mundo, mudando o curso de toda a sua vida daqui pra frente. E assim começaram as aventuras do mago de água mais poderoso que esse mundo já viu, mas que também gosta de fazer as coisas no seu próprio ritmo. E essa sinopse reflete bastante sobre o que é a obra ao mesmo tempo que não. Ela está certa ao falar que Ryo quer viver uma vida tranquila e quieta, querendo um slow life no campo. E também está certa dele viver numa floresta mortal, onde ele precisou aprender a sobreviver e virou uma das pessoas mais fortes por causa disso. Porém, ela dá a impressão de que é isso o anime, um slow life dele na floresta, quando não é bem assim. O Ryo saiu da floresta, meus amigos, e passou a ter aventuras incríveis. Então, embora ele goste muito de fazer as coisas no seu próprio ritmo, mesmo quando ele vai para outras cidades, a obra não é um slow life, porque ele está sempre viajando, se aventurando, conhecendo pessoas novas. Embora, é claro, o começo dela é meio lento sim. E é justamente isso que me preocupa, inclusive. Como dito na sinopse, Ryo passou 20 anos na floresta enquanto treinava e vivia tranquilamente sem nem perceber, já que ele mesmo não sabe que é eternamente jovem, então para ele foi alguns anos, quando na verdade foram 20. Mas esse é o ponto, ele passou 20 anos nessa floresta. Na novel, ele passou os primeiros 27 capítulos dela na floresta sozinho e treinando, sobrevivendo, aprendendo sobre magia e tudo mais. Os primeiros 27 capítulos, o que é muita coisa. Onde ali nós temos sim o slow life, ele aprendendo a viver nesse mundo, aprendendo sobre a floresta, os monstros, como usar magia, se aperfeiçoando nisso e tudo mais. Onde nós vemos inclusive ele usando magias com base na física e química do nosso mundo. Tanto que é isso que me fez me apaixonar por essa série, a forma como ele usa magia é muito legal e única. Ryo, como mago d'água, usa muito conhecimento físico e químico sobre moléculas, sobre partículas, sobre a estrutura da água, como que outros elementos afetam a água, os níveis moleculares dela e tudo mais. Isso é muito legal, eu gostei bastante de ler. E os primeiros 27 capítulos é justamente isso, ele aprendendo, nos explicando um pouco sobre isso e usando a magia da água, ficando bom nela. E os capítulos da novel são grandes, não são capítulos pequenininhos que você lê em 5 minutos, não. A novel tem capítulos muito grandes, então são 27 capítulos
gigantescos. Ou seja, querendo ou não, demora muito pra ele sair da floresta na obra, ele passa muito tempo lá dentro. E eu não acho isso ruim, eu gosto muito desse começo. Porém, para um anime, talvez isso seja chato. Não é à toa que logo nos trailers, eles já mostraram ele conhecendo pessoas, ele saindo da floresta e tudo mais. Tanto que se você for ler o mangá diminuiu muito o tempo dele na floresta. Eles cortaram muita coisa, principalmente os conhecimentos de química e física dele, como que ele manipula a magia em nível molecular, porque sim, ele não apenas cria magia, ele manipula as partículas da magia, o que é muito foda. E é justamente isso que me preocupa no anime, porque o mangá cortou muita coisa e rushou muita coisa, o que eu entendo porque ele fez isso. Eu não gostei, mas eu entendo. E talvez o anime faça a mesma coisa. Mas contando que seja um bom diretor, isso vai ser bom de qualquer jeito, na minha opinião. E agora vamos falar dos trailers, porque os trailers ficaram muito bons, eles nos mostram bastante sobre como está o anime, que tá incrível. Uma coisa que eu gostei bastante são os cenários, que parecem estar muito bem feitos. A floresta foi muito bem construída e animada, e isso me deixa feliz, afinal os cenários de um anime são tão importantes quanto os personagens de um anime. Tanto que o primeiro trailer, eles passam um bom tempo só mostrando a própria floresta, a animação e a arte dela, o que me diz que talvez eles usem uns bons episódios ali, tá? Talvez usem uns 2, 3 episódios só na floresta, o que seria uma notícia incrível. Afinal, uns 2, 3 episódios é meio que suficiente para os 27 capítulos. Mesmo que eles sejam longos, é suficiente. E isso me passa uma boa vibe, uma boa impressão. Sobre a animação, pelo que eu tô vendo, tá incrível, muito bom. Um exemplo são as cenas do Ryo correndo, o cabelo dele balançando de forma natural, não exagerada ou parada. As cenas dele no Japão indo de arrasta pra cima também ficaram muito bem feitas. O design está incrível, o uso de luz, de profundidade, e o design de personagem que também tá maravilhoso, né, rapaziada? Além de estar muito bonito e representar muito bem os personagens que nós vemos nas capas das novels, o que me deixou bem feliz foi o cuidado que eles tiveram com os detalhes. Se você reparar bem, na cena em que ele acabou de ir pra esse outro mundo, ele é branco, mas quando ele já está lá há um bom tempo, ele está bronzeado, moreno. Isso significa que o anime tomou conta dos detalhes. Ele está em uma floresta tropical, em uma ilha, então é claro que ele vai ficar bronzeado se ele pega muito sol. E o anime mostrou isso, colocou isso, e não são muitos animes que fazem isso. Se você reparar bem, tem muito anime que simplesmente é uma cor e acabou, já era, não existe outra diferença. Você pode pegar o máximo de sol que você quiser, você pode cair num vulcão, você pode ir para um deserto que você não muda de cor. E aqui eles tiveram esse detalhe, o que eu gostei muito. Além de que os traços do personagem, embora não seja muito único, ainda é bem distinto dos traços genéricos de muitos animes, o que me faz ficar muito feliz, porque é um traço bonito, uma arte bonita que chama a atenção das pessoas para o anime. Nós também vimos algumas cenas bem diferenciadas, como aquele Dullahan em um campo azul cheio de luzes, onde a arte deles parece estar muito boa. O artista aqui está cozinhando. E claro, a magia que eles mostraram está divina. Em uma obra em que o protagonista é um mago, e no começo ele vai estar aprendendo magia, é essencial uma magia bem feita, uma magia de qualidade. E aqui parece que eles conseguiram fazer isso. As cenas com magia que eles mostraram ficaram tão bem feitas que me lembraram Mushoku Tensei na primeira temporada. E isso pra mim é um ótimo sinal. Eles realmente se empenharam pra fazer isso e eu fico muito feliz. E agora, o trailer 2 também retratou um pouco mais de outros episódios, com monstros atacando, andando, personagens se movendo, outros personagens, tudo isso muito bem feito, muito bem animado, que me deixou muito feliz. Porque mesmo os monstros, as paisagens e outros personagens estão passando uma impressão de qualidade, e isso é um ótimo sinal de produção. Agora, dito isso, eu vou falar pra vocês sobre o primeiro capítulo do mangá, pra vocês terem uma noção da obra, pelo menos. Não vou passar do primeiro para não dar spoilers, vou falar apenas do primeiro capítulo, que vai ser basicamente um pouco do primeiro episódio, e embora eu não recomende que vocês leiam um mangá, já que ele rushou muito e a arte dele é muito feia, eu vou usar ele por ser mais fácil. Tudo começa com uma pequena e breve vista da vida passada do Ryo, onde sabemos que ele perdeu seus pais e morreu atropelado, sendo uma vítima do Truck-kun, porque o Truck-kun ataca novamente. E enquanto ele morria, ele não sentiu medo ou alívio, apenas arrependimento, porque no dia seguinte ele faria 20 anos, então ele nem pôde viver direito, ele era muito novo, 20 anos, cara. Mas bem, depois disso, ele seria chamado para o famoso Espaço e Branco, onde acontecem sempre as reencarnações, e tem um homem ali para explicar para ele como que as coisas vão acontecer e tudo mais. Às vezes, quando pessoas morrem na Terra, elas são escolhidas para reencarnar em outros mundos, e dessa vez o Ryo foi escolhido para tal. E a sua reencarnação, não existe propósito por trás disso, não existe uma grande missão, não existe um dever. Ele apenas vai ser reencarnado e pode fazer o que ele quiser, e é isso.
isso, e assim o Ryo decidiria viver uma vida tranquila e, claro, quieta no campo. Logo, o homem que Ryo chama de falso Mikael, porque ele é mais ou menos o que seria um anjo, mas não exatamente o anjo que o Ryo conhece, então ele chama ele de Mikael, só que falso, porque não é o Mikael da Bíblia. Ele explica um monte de coisas para o Ryo, como funciona a magia, a média de pessoas que pode usar magia, os atributos de magia, essas paradas. Ele explica o que o Ryo tem que saber para não ser um ignorante completo. E assim Ryo seria reencarnado na floresta de Hondo, com uma casa e 2 meses de comida, onde esses 2 meses de comida é para que ele aprenda a usar magia e caçar na floresta para, é claro, sobreviver, ser autossuficiente. Além de que existe uma barreira protetora ao redor de sua casa por segurança. Mas, principalmente, aqui o falso Michael daria o melhor conselho que ele poderia ter dado para o Ryo, que seria que o segredo da magia é a imagem. Desenhar uma imagem muito clara em sua cabeça de como a magia vai ser, de como você vai ativar ela. E, claro, tentar usar ela. Faça uma boa imagem e pratique. Pratique muito para ganhar experiência e assim conseguir usar de forma melhor. E isso é muito importante porque as pessoas desse mundo não usam magia como o Ryo usa. Enquanto ele aprendeu a usar essa magia com o anjo, com o falso Mikael, as outras pessoas usam de forma completamente diferente. Mas isso só vem ao caso um pouco mais pra frente, por enquanto ainda não é relevante. Mas saibam que o Ryo é especial até mesmo nisso. E com isso o Ryo é mandado para a cabana no meio da floresta no mundo de Fi, já tendo um choque de realidade, porque essa cabana parece muito como uma cabana medieval e nada como o mundo moderno, que é onde ele vivia. E ali com algumas ferramentas básicas e livros que o Michael deixou pra ele, Ryo começa a sua nova vida. Mas o negócio é, depois de mandar o Ryo para esse outro mundo, o Michael percebeu uma coisa que ele não tinha visto antes e nem avisou o Ryo antes. No caso, o Ryo possui um traço secreto, um traço escondido, um traço oculto. É basicamente uma coisa muito rara que pouquíssimas pessoas têm no mundo, e ele tem um, que seria a juventude eterna, mas que também pode ser traduzido como imortalidade, ou seja, ele nunca vai morrer de velhice, ele não envelhece. Contanto que ele não morra para outra pessoa, ele é imortal. E com isso dito, a nova vida de Ryo vai começar nesse novo mundo. E bem, esse é um isekai que eu gosto bastante, embora de fato a obra seja bem devagar em como ela faz as coisas, eu sempre aproveitei muito bem a leitura dela, mas eu acolhi muito da novel, e eu definitivamente recomendo que você vá ler ela caso você tenha curiosidade. Não leia o mangá, porque o mangá, sinceramente pra mim, ele é feio e corta muitas coisas. Vá ler a novel e assista o anime que você vai ser muito mais feliz. O anime está previsto para o dia 4 de julho e vocês podem ter certeza que eu estarei lá para o seu lançamento. E o que você achou? Vai dar uma chance pra ele? Comente sua opinião que eu quero saber ela. E aqui eu te conto mais sobre o outro grande anime da temporada, que é Minogra, que com certeza vai ser muito bom e eu recomendo que você assista esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal para me apoiar e deixa o gostei para ajudar o vídeo. Agora, fui!